Nós temos alguns avisos aí, e preste atenção, mesmo que você já veio de manhã, porque tem aviso novo, que não foi dado de manhã, então preste atenção, vamos lá. Tem aí já? É para esperar? Vou enrolar aqui então, vou contar uma piada. Não, deixa eu falar um que eu sei que não tem slide aí. Dia 6 de setembro, tem homem aqui não? Não tem. Queridos, dia 6 de setembro, sábado, nós teremos aqui o nosso Café dos Homens de novo, segunda edição, depois do sucesso que foi a primeira edição, eu prometi mandar foto, não mandei, né, Lê? Mas não tem problema não. Depois do sucesso que foi o nosso primeiro encontro, teremos o segundo, a gente quer com mais gente, tá? Então venha participar, Café dos Homens, homens de todas as idades, tá bom? Pode vir, pode participar. A gente teve o Arthur, né, Arthur? O Arthur esteve com a gente aqui no outro, né? Até o Paulão estava aqui? Paulão não estava, ó. Viu, ó, puxão de orelha em você. Mas temos aí, homens de todas as idades, nós nos reunimos para orar, buscar o Senhor, orarmos uns pelos outros e ouvir a palavra de Deus e tomar um café em comunhão aqui também. Sábado, 6 de setembro, 8 horas da manhã, tá bom? É um sábado, véspera de feriado, mas feriado que cai no domingo, ou seja, não serve para nada. Então, né, vem aqui no sábado, 6 de setembro, tá bom? Também sábado, 6 de setembro, te peguei, hein? Te peguei, põe lá, para ficar no mesmo dia. É o dia, né, Rio? Não mudou não, né? É isso aí. Também sábado, 6 de setembro, mas à noite, nós teremos, olha aí que lindo, gente, Tropical Luau Night. Encontro dos jovens, tá? Dos jovens, viu? Vocês que não são jovens aí ficam chupando o dedo. Encontro dos jovens que vai ser ali, ó, no rooftop da Casa do Aconselhamento, que aqui é assim agora, é rooftop, tá? Vai ser ali no terraço da Casa de Aconselhamento, aquela casa verde linda aqui na frente da igreja ali, ó, tá bom? Então vai ser 6 de setembro, 7h30 da noite, tá bom? No sábado, vamos participar, tá? Ó, todos os jovens aqui presentes, a ideia, galera, é a gente ter um encontro aqui de comunhão, de crescimento na palavra de Deus, de retomada dos nossos encontros de juventude, tá bom? Ah, mas eu não conheço ninguém. É para isso mesmo. É para isso mesmo. Venha participar, vai ser muito legal e vai ser um tempo para você conhecer esse pessoal que é muito bacana mesmo, tá bom? E eles são de verdade mesmo, tá? Então vamos crescer nessa comunhão aí, tá bom? Dia 6 de setembro também, daqui 2 sábados, não o próximo sábado, no outro. Próximo, encontro 12 mais, esse é sábado agora, 30 de agosto. Então a galerinha 12 mais aí, 30 de agosto, às 3h30 da tarde, é aqui na igreja mesmo, né? Isso aí, aqui na igreja, tá bom? Então vamos participar aí, molecadinha 12 mais aí, pessoal adolescente, pré-adolescente, vamos participar aí do nosso encontro, dia 30 de agosto, sábado, às 3h30 da tarde, aqui na igreja, certo? Próximo, Nilza, a atualização do hall de membros está acabando, hein? Tá, estamos prestes a entrar no último mês, que é o mês de setembro. Se você ainda não foi, eu acho que só eu não fui ainda. Eu acho que já foi todo mundo. Mas se você ainda não foi lá fazer a atualização do seu cadastro hall de membros, vá lá. E se você quer se tornar membro da igreja e não é membro ainda, deixa eu fazer uma conta aqui. Julho, agosto, setembro. Foi julho, né? Não, não foi julho, não. Foi junho. Julho, agosto, setembro. Mês que vem. Não, tá certo. Foi julho mesmo. Foi junho. Mês que vem nós teremos assembleia. Então, se você quer fazer parte do hall de membros da igreja, venha falar comigo, tá bom? Para a gente já te colocar na pauta aí da próxima assembleia, e se você já é batizado. Se você não é batizado, a gente vai também abrir classe de batismo, mas eu aviso aqui nos próximos domingos, tá bom? Mais algum aí, Nilza? Aí, ó, campanha para a compra de mesas e cadeiras, avançamos mais um pouquinho, muda aí, ó, olha lá, ó, deu um salto, deu um salto, né, da semana passada para isso, né, ó. Isso aí, gente. Vamos lá, em breve nós estaremos aí com cadeiras novas, né? Então vai se despedindo já desse banco, viu, gente? Que vocês tanto amam, vocês já vão se despedindo dele. Tá vendo, Guilherme? Ó, nem demorou muito, viu? Foi rapidinho. Amém, queridos? E é isso, né? Acabou, né? Tem mais algum? Bazar algum?
Só em outubro. Então, bazar, eu aviso só em outubro. Vamos orar, meus irmãos? Para nós iniciarmos o nosso momento de adoração ao nosso Deus, nós estamos aqui reunidos diante dEle, como família na casa do Pai. E nós vamos celebrar com o nosso Pai amado. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, por nos acolher, nos receber aqui, porque o Senhor está o tempo todo conosco, mas quando nos reunimos, o Senhor está presente de forma especial. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, seja exaltado, ó Pai, nessa noite, e que o louvor que nós entregamos ao Senhor com os nossos lábios, seja, ó Pai, um pouco do que nós fazemos com toda a nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Convido você a ficar em pé. Eu vou ler aqui o livro de Apocalipse. Boa noite a todos. Apocalipse capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 11. Diz assim: cada um dos seres vivos tinha 6 asas inteiramente cobertas de olhos, por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono. Aquele que vive para todo sempre, colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber toda a glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Glórias a Deus. Amém. Santo é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus. Que privilégio poder cantar isso nessa noite. Quando o Apocalipse fala da adoração no céu, nós estamos fazendo isso agora, ao Senhor. Vamos juntos? Eleve seu coração ao Senhor enquanto você canta e declare a Ele quem Ele é. Sim, Senhor, Tu és santo. Digno de louvor, Tu és
outro como Tu. Não há outro como o Senhor é santo. Nós estamos aqui, nós viemos aqui pelo Senhor. Nós estamos aqui, Deus, rendidos ao Senhor, o nosso Deus, o nosso Rei, o Rei que está vivo, o Rei que reina sobre todas as coisas. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és digno, Pai. Essa é a nossa canção, Senhor. Poderoso Deus, sim, Senhor, recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nós te entregamos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar enquanto as crianças vêm à frente. Oremos então. Santo e eterno Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia de vida. Agradecemos por este momento, Pai, no qual as crianças vão para as salas para receber a mensagem da forma, Pai, que elas consigam entender. Esteja com as professoras ajudando para que elas possam instruir da melhor maneira que lhes acabe, ó Pai.
Te agradecemos pelo que já aconteceu e te pedimos agora por esta mensagem, que possa tocar fundo aos nossos corações. É por isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Santo é o Senhor. Que maravilha nós cantarmos isso, meus irmãos. E eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos que vão do versículo 6 até o versículo 23. Nós vamos dar ênfase ali a partir do versículo 20, mas eu quero que vocês tenham o contexto todo, então nós vamos ler do 6 ao 23, tá bom? Diz assim a palavra de Deus, Colossenses 2, de 6 a 23. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo vocês foram sepultados com Cristo, e com ele foram ressuscitados para a nova vida, por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura e o próprio Cristo é essa realidade. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Unido a ele, por meio das suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo, e ele os libertou dos princípios espirituais desse mundo. Então, por que continuam a seguir as regras desse mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Nós cantamos esses cânticos todos sobre a santidade de Deus. E santidade é um tema central nas Escrituras. Deus se revela ao seu povo como um Deus santo. O texto que foi lido aqui pela irmã Fernanda no início
do nosso momento de adoração fala de uma visão magnífica da santidade divina em sua autoridade, num trono, cercado por seres celestiais que o adoram. Essa visão de santidade é essa visão da exclusividade divina num santo monte, num santo trono, um Deus que não pode ser comparado com nada mais. Essa separação que Deus tem das coisas e também a sua retidão, a sua justiça, a sua correção. A santidade de Deus é tão magnífica que pessoas que tiveram o privilégio de ter um vislumbre rápido da glória de Deus, ainda que só parcialmente, foram tomados por um grande temor e diziam: agora eu serei fulminado, porque eu sou pecador e vi o santo Deus. Num outro texto muito parecido com esse de Apocalipse, lá em Isaías capítulo 6, o profeta tem um encontro com Deus em sua santidade, os anjos louvam a Deus, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e quando ele sai da presença de Deus, o profeta fala: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. O vislumbre da glória de Deus fez ele lamentar a sua condição de impureza. Deus revela a sua santidade e nós temos dificuldade às vezes de entender isso. Temos dificuldade de entender a santidade de Deus porque nós temos uma condição pecadora. Nós nascemos, como fala o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, nós nascemos destituídos da glória de Deus. Destituídos da glória de Deus. Nós conhecemos esse mundo, nós conhecemos essa vida, nós nos deslumbramos com algumas coisas e nos enfurecemos e tememos outras. Nós ficamos abismados com a grandiosidade e beleza de alguns elementos da obra criada e ficamos atemorizados, revoltados, entristecidos com outros aspectos da realidade que a gente vive. Mas, numa condição natural de seres humanos, tudo de glória que a gente conhece é isso. A gente conhece isso de glória. E aí Paulo fala: olha, vocês, como todos nós, que nascemos em pecado, carecemos da glória de Deus. Estamos separados da glória de Deus. Não conhecemos essa glória de Deus. Há uma santidade enorme de Deus desconhecida por nós. E Deus, então, quer revelar essa santidade ao povo. E Ele faz isso de algumas maneiras. E Ele começa lá no Antigo Testamento, revelando a sua santidade ao seu povo. Sim, pela obra criada, que realmente é absurda de maravilhosa, né? A criação de Deus, esse mundo perfeito, incrível, maravilhoso, cheio de elementos belíssimos. De outros aspectos menos materiais, mas tão belos quanto. Mas também através da sua palavra e através de uma lei que evidencia como Deus é santo. Deus escolhe um povo e a esse povo Ele revela a sua santidade. Ele fala: eu vou habitar no meio de vocês, eu vou morar com vocês, mas preste atenção, não tome a minha presença como qualquer coisa. Atente para a minha presença. Não sai entrando na minha casa qualquer um, não. Quem vai entrar é o sacerdote. Vai entrar na tenda, no tabernáculo. Vai oferecer sacrifício. Preste atenção, você está assim em condição de disparidade com a minha santidade. Você é pecador, eu sou santo. Lembre-se disso ao oferecer sacrifício. E preste atenção, sim, eu criei esse mundo todo. E tudo é obra da minha mão. Mas há coisas desse mundo que estão proibidas a você. Há elementos desse mundo que estão considerados impuros para você. E se você lidar com eles, você se tornará impuro. Cerimonialmente impuro, não moralmente impuro. Você não se torna um pecador, mas você se torna inapto para participar das obras litúrgicas até que você seja purificado. Então tem alimentos que você não pode comer.
animais que você não pode matar e comer, e tem outros que você pode. Tem coisas que você pode tocar e outras que você não pode. Tem dias que você pode trabalhar e tem dias que você não pode. E todos esses elementos vão criando uma revelação de quem Deus é. E o que está sendo transmitido com essa ideia lá na lei, Êxodo, Levítico, Deuteronômio? O que Deus está falando? Ele está falando assim: quando você tomar algo puro, lembra que isso é purificado por mim. Quando você comer um pão e não comer um camarão, porque o camarão estava proibido, lembra que o pão é concessão, é dádiva, é graça, e agradece o pão. Quando você comer um cordeiro e você não comer um porco, lembra que o cordeiro é concessão, é dádiva, é graça. Porque você é pecador e o mundo está tomado pelo pecado. E todo mundo está sob o pecado. E tudo poderia ser considerado impuro, mas eu estou dando essas coisas para vocês. Assim como lá no Éden, Deus mesmo tinha dito: de todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas aquela árvore que está no centro do jardim do conhecimento do bem e do mal, daquela árvore não comerás. Então todas as árvores eram dádiva de Deus, eram tomadas como dádiva de Deus. E o povo vai passando e vai entendendo que esses são elementos da revelação da santidade de Deus. Deus é um Deus santo, Ele pede pureza. Para estar na presença dEle eu preciso estar adequado. Eu não posso tomar a presença de Deus como se fosse qualquer coisa. Eu preciso atentar para ela, eu preciso atentar para essa presença de Deus como uma presença pura e santa. E eu sou o povo formado segundo Deus, e o tempo todo eu estou sendo lembrado pela minha vida toda que Deus é o Deus de graça, de vida e não o Deus de morte. Por isso que eu não devo tocar um cadáver e ir celebrar a liturgia. Se eu toco um cadáver, eu preciso passar por uma purificação. Por isso eu não posso estar com uma doença de pele e ir para lá. Eu preciso me purificar antes, então ir para a reunião. Há esses elementos pedagógicos de Deus sendo ministrados por toda a lei. E aí chega Jesus Cristo. Porque de repente o povo se esquece que o elemento, ou melhor, que o ensino dessa lei toda era que Deus estava graciosamente dando as coisas que o povo desfrutava. É a grande alegria de celebrar uma grande carne de carneiro, sem nem saber qual que é o gosto do porco. Mas aí o que acontece? O povo se esquece disso e pensa: olha, a questão não é celebrar o que Deus nos dá, a questão é condenar quem toma daquilo que Deus impediu ou proibiu. E aí o mundo deixa de ser um mundo que é dádiva de Deus e passa a ser um mundo que é absolutamente perigoso, porque qualquer coisa pode te trazer condenação. Impuros, malvados, há uma confusão entre pureza cerimonial e pureza moral. Esses que fazem esse tipo de coisa, eles são maus. E começa a ter essa confusão. Mas Jesus Cristo vem, e Jesus Cristo morre na cruz por nós, e Ele ressuscita, e Ele assume o reino sobre todas as coisas. E aí o texto aqui que Paulo escreve aos Colossenses fala: vocês também morreram com Cristo. E aí que a coisa muda de figura. Por quê? Porque o mundo está condenado e impuro por causa do pecado, mas Jesus veio e venceu o pecado. Então o que acontece com o mundo? Todo mundo é redimido em Cristo. Por isso que Paulo fala neste livro, no capítulo 1, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Entendeu? O mundo todo tem pecado. Deus oferece, purificando as coisas, pela sua graça, elementos desse mundo para o povo continuar vivendo. Mas em Cristo, tudo é purificado. E nós morremos para esse mundo com Cristo. As regras desse mundo não se aplicam mais a gente. Então agora a gente vive num mundo em que tudo é puro em Cristo. Esse é o ensinamento da Bíblia. É o que Paulo escreve a Tito. Ele fala para Tito: para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Na verdade, a sua mente e a sua consciência estão corrompidas.
Se nós morremos com Cristo para esse mundo. E se ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. E nessa nova vida, todas as coisas são dadas a nós como dádiva de Deus. É restaurada a realidade divina de que Ele criou tudo, e Ele criou tudo bom. E as coisas estavam submetidas à maldade por causa do pecado, mas uma vez que o pecado foi vencido, já não há mais nada impuro, todas as coisas são puras. E esse pensamento vai sendo desenvolvido dentro do Novo Testamento. Aí você encontra lá em Atos, Pedro tendo aquela visão de uma coisa como um lençol aberto, né? Mostrando todos os animais do mundo, e a voz falando assim, mata e come. Pedro fala, ai de mim, comer coisa impura. E aí a voz diz o quê? Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Ou Jesus mesmo, falando aos discípulos, antes mesmo da sua morte, fala, olha, o que condena não é o que entra na boca do homem, mas é o que sai dela. E aí o texto fala que Jesus, então, declara puros todos os alimentos. No reino de Deus, num outro mundo, as regras desse mundo antigo submetidas ao pecado não existem mais. E essa pedagogia ela já não faz mais sentido, porque agora em Jesus a gente entendeu que todas as coisas foram feitas por Deus, todas as coisas são dele, portanto, tudo é puro. Por que Deus ia fazer uma coisa impura? Ele é puro, ele é santo. A expressão da santidade de Deus não é um monte de coisas não santas, é um monte de coisas santificadas por ele, mas que estava submetido a um uso não santo pelo pecado. Todas as coisas são puras. Então, quando alguém resolve que vai pegar uma coisa que Deus criou, que é pura para ele, tipo assim, essa garrafa de água, e vai oferecer para uma divindade, um ídolo tal, essa garrafa agora é sua, dedica ao Senhor, e vai oferecer para um crente, o que o crente vai fazer? Vai pegar a garrafa e vai beber. Por quê? Porque vai dizer, você não tem autoridade nenhuma para entregar essa água para outra pessoa, já que ela é de Deus, foi Deus que fez. Está entendendo? Paulo não usa água, ele usa carne, né? Ele fala, você vai para o mercado, come de tudo. Por quê? Se alguém ofereceu para o ídolo, não importa, quem fez foi Deus, é dele, não é do ídolo. Quem deu para o ídolo deu errado, deu uma coisa que não era dele, entregou para alguém que não tinha nenhum tipo de jurisprudência sobre essas coisas. É tudo de Deus. E tudo de Deus dado a nós. Esse pensamento vai desenvolvendo, todas as coisas são puras, a voz fala para Pedro. Chega lá em Romanos, 1 Coríntios, Paulo fala, olha, come de tudo. E aí diz o quê? Coma de tudo, dando graças. O que é coma de tudo, dando graças? O que acontece quando você dá graça, meu irmão? Quando você dá graça, quando você agradece, você reconhece da onde está vindo aquilo. Você reconhece. Se eu abro a porta da minha casa, tem lá na frente da porta de casa uma cesta de café da manhã. Fica a dica, pessoal. Aí eu chego e falo, que legal, né? Aí eu ponho a cesta para dentro e mando uma mensagem para o Juliano, que é meu vizinho. Falo assim, Juliano, obrigado pela cesta de café da manhã. A minha gratidão está reconhecendo da onde eu acho que veio. Aí se o Juliano fala, que cesta de café da manhã, tá maluco? Eu não fiz nada não, aí eu vou ter que descobrir de onde que veio. Se eu recebo as coisas com gratidão, eu recebo sabendo que elas vieram de Deus, está entendendo? Por isso que eu já disse isso para os irmãos e afirmo de novo, gratidão é consagração. Gratidão é consagração, porque quando eu recebo algo e falo, obrigado Senhor, eu estou dizendo, é do Senhor, foi dele. E o que é que veio de Deus, meus irmãos? Fala para mim. Qual bênção que você já recebeu veio de Deus? Absolutamente todas. Então eu recebo tudo com gratidão e com aquilo eu consagro a Deus tudo que eu recebo. Todas as coisas são puras. Todas as coisas são puras. E aí a gente chega nesse texto.
Porque o que estava acontecendo lá em Colossos, nessa cidade onde viviam os colossenses, é que um povo estava vindo com umas ideias meio malucas. Eles diziam que a gente precisava ter algum tipo... A gente não, né? Os colossenses. Mas talvez a gente também. Eles falariam isso para nós. Que as pessoas deveriam ter uma abstinência de algumas práticas e de alguns elementos, e deveriam seguir alguns preceitos que eram pautados por esse mundo, pelas regras de quem não morreu com Jesus ainda, para ter um tipo de elevação espiritual, alcançar de alguma maneira mistérios. A gente diz que a heresia colossense, ela era um culto de mistério. Há mistérios que estão ocultos e que só devem ser acessados por pessoas através de um certo ascetismo, abrindo mão de algumas coisas que nos eleve até ele. Certo? Essa era a doutrina colossense. E aí Paulo fala assim, olha, faz até sentido para as pessoas que não estão em Jesus, mas para quem está em Jesus não faz sentido, porque quem está em Jesus reconhece que tudo é de Deus, e quem está em Jesus já morreu com Cristo para esse mundo. Então quem está em Jesus não acha que são as coisas desse mundo que me levam a Deus, pelo contrário, as coisas desse mundo vieram de Deus. Então não faz sentido eu olhar para elas e achar que eu fazendo algum tipo de... Qual que é a palavra que a gente usa? Não é jejum, é propósito. Que eu fazendo algum tipo de propósito, eu vou ter uma espécie de elevação espiritual, eu vou chegar a Deus. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Pelo contrário, quando eu tomo da obra de Deus, aproveito essa obra como dádiva de Deus, meus irmãos, sabe o que acontece? Eu estou consagrando aquilo a Deus. Quando com liberdade eu tomo daquilo que é de Deus e agradeço a Deus, eu estou fazendo um uso daquilo que Deus fez para a glória dele, porque ele fez para quem se deleitar naquilo? Eu e você. Estão entendendo isso? Se alguém vier trazer a ideia de que não pode comer bacon, porque lá em Levítico está dizendo para não comer carne de porco, você fala, meu irmão, quem fez o bacon? Quem fez o porco? Foi Deus. Eu não estou comendo bacon ultimamente não, mas pode comer, não é por razões espirituais. Quem fez? Foi Deus, e Deus faz alguma coisa impura? Deus faz alguma coisa errada? Essas limitações pedagógicas já não nos levaram até Jesus, já não recebemos Jesus, já não reconhecemos Jesus. Então se reconhecemos Jesus e entendemos em Jesus a pureza de todas as coisas, entendemos que tudo é dele, para quem que ele deu essas coisas? Para mim e para você. Então eu faço uso consagrando aquilo a Deus. É a mesma coisa que aconteceu aqui hoje. A gente cantou Santo, Santo, Santo. Né? Essa música, ela tem um ritmo aí que é meio parecido com um funk americano. Não um funk carioca, tá? Funk americano. Tem outros que parecem funk carioca, não é o caso dessa, parece mais um funk americano. Que surgiu onde? Não surgiu dentro da igreja, tem elementos da igreja também, tem tudo meio misturado. E aí alguém fala assim, meu Deus, esse ritmo do mundo, mas irmão, tem algum ritmo de outro mundo? Tem música em Marte? Tem música em Júpiter? Não tem ritmo em outro mundo. Então o que a gente faz? A gente toma aquilo que existe no mundo e submete à glória de Deus. Por quê? Porque é dele. Porque ele deu para a gente. Aproveitar este mundo, viver este mundo, é um jeito de consagrar esse mundo a Deus. Mas como é que eu faço isso? Então Paulo diz que as pessoas que seguem essas regras, não toque, não prove, não manuseie, não mexa com isso, não mexa com aquilo, não coma buchada de bode, não faça isso, não faça aquilo. Elas estão fazendo isso, e com isso elas estão se tornando mais santas. Ele está dizendo, não, parece sabedoria, parece piedade, mas não pode nada contra o pecado, porque você sabe qual é o pecado? O pecado é comer o bacon e não dar um pedaço para o Guto. Isso é que é o pecado. Esse que é o pecado. O pecado não é eu comer o bacon, é comer o bacon e não dar um pedaço para o Guto. Não é eu comer o bobó de camarão, é comer o bobó de camarão e não chamar o João e a Larissa para ir comer comigo. E deixar eles com fome. O pecado é esse, meus irmãos. Esse é o uso impuro das coisas que Deus deu. Sabe por quê? Porque Ele não deu o mundo para mim. Ele não deu o mundo para você. Ele deu o mundo para todos nós. E quando eu faço desse mundo uma propriedade exclusivamente minha, que tira de você para eu ter mais, aí é que está o pecado. Aí é que está o problema. Esse que é o desvio. Então existe
um chamado de Deus para que nós consagremos todas as coisas a Ele. Como? Trazendo aqui. E você pode fazer, meus irmãos, você pode fazer. Às vezes alguns irmãos compram um instrumento, oram, dedicam ao Senhor, ganham um carro, dedicam ao Senhor, ganham um carro, não compram um carro, né? Ninguém está ganhando carro, né? Antigamente ganhava, né? No roletrando, já não tem mais essas coisas, né? Ninguém ganha mais nada. No show do milhão voltou, né? No show do milhão você pode ganhar um carro, o dinheiro para comprar um carro, mas compra um carro, ou faz alguma coisa, começa um negócio, fala, eu quero consagrar ao Senhor, amém. Mas o que significa isso, consagrar ao Senhor? Significa assim, Senhor, eu reconheço que vem de Ti, é gratidão. E se eu reconheço que vem de Ti, eu quero que em todo o uso dessas coisas seja para a glória do Senhor. E é isso, é só isso. Não significa, João, que aquele violão lá que se você comprou e dedicou ao Senhor, que você não pode cantar uma música do Roberto Carlos para Larissa. Pode, entendeu? Porque o violão foi Ele que te deu, o seu casamento foi Ele que deu também, entendeu? Você pode fazer isso, porque essas coisas todas Deus deu para nós. Entendeu? E aí a gente toma disso às vezes e faz o contrário. Aí a gente quer ungir tudo. Aí sai e usa uma expressão que é uma expressão que não tem nada a ver. Óleo ungido. Gente, óleo ungido é a mesma coisa que falar água molhada. É a mesma coisa. Não, eu estou falando sério, assim, é uma questão de português aqui, eu não estou, tá? Mas eu entendo o que significa óleo ungido no contexto, é óleo consagrado, tá bom? Mas óleo ungido, água molhada, é a mesma coisa, tá? Gelo congelado, porque ungir é o que você faz, é passar óleo em algo. Então, se o óleo está ungido, né? Não dá muito, é tipo untar e ungir é a mesma ideia, tá bom? Então, não, mas é verdade mesmo, gente, vocês estão rindo, mas é verdade. Mas, voltando, a gente quer ungir tudo, mas sabe o que esse texto está dizendo aqui? Está falando, olha, se você morreu com Cristo e ressuscitou, o uso que você faz das coisas é um uso consagrado, porque ele reconhece a origem em Deus. Então, o que é verdadeira unção? O que é a verdadeira unção dessa garrafa de água? O que é a verdadeira unção desse microfone? É nunca emprestar esse microfone para ser usado, por exemplo, numa formatura de uma escola que está precisando de som? Usar no casamento de alguém que está precisando de som, que não tem dinheiro para contratar um som? Não, pode emprestar. O uso ungido desse microfone é usá-lo para a glória de Deus. Usá-lo como reconhece que Deus fez e deu a todos nós. Entendeu? Ou seja, meus irmãos, quais coisas eu devo ungir para usar como cristão? Absolutamente todas. E com que óleo devo ungir? Com nenhum óleo físico, mas com o Espírito de Deus, que age em mim, controla a minha vida, portanto, controla as coisas que eu também controlo. Tudo o que eu uso no Espírito está ungido, porque está sob a autoridade do Espírito. Entendeu? Então, não preciso consagrar nada. Então, você fala assim, não, eu quero consagrar esse negócio aqui porque é para uso só de Deus. Amém. Porque enquanto você estiver usando é para uso de Deus mesmo. Porque quando você usar para uso do diabo e não de Deus, aí você pode ter jogado um barril de óleo lá em cima, continua sendo problemático. Não está sendo usado para o Espírito. Quando você usar para carnalidade, não está sendo usado para o Espírito. Então, em Cristo nós temos liberdade para lidar com todas as coisas sem medo de estar pisando fora da linha. Mas todas elas com o uso que Deus quer fazer através de nós. Amém, meus irmãos? Amém? Mas isso nos leva a mais uma coisa. E esse ponto que eu gostaria de ressaltar aqui. Se é assim, meus irmãos, se o uso das coisas em nome de Jesus é um uso que consagra as coisas a Deus, há um chamado para eu viver as coisas que Deus fez. Presta atenção, deixa eu ampliar um pouquinho isso que eu estou dizendo. Muita gente se limita em aproveitar a criação de Deus por razões que são religiosas. E a gente já viu que não tem motivo para isso. A gente pode fazer usos impuros de coisas puras, e a gente não deve fazer isso. A gente pode usar coisas que Deus fez de maneiras ruins, a gente não deve fazer isso. Mas celebrar, aproveitar, se deleitar na criação de Deus, não está proibido de maneira nenhuma, desde que esteja dentro da vontade de Deus. Então a gente já viu isso. Mas alguns de nós chega a quase se culpar de aproveitar a vida. Chega a quase se sentir culpado de se alegrar, de desfrutar desse mundo.
E há muitos motivos para a gente lamentar nesse mundo, há muitos motivos para a gente se entristecer, há muitos motivos para a gente estar profundamente triste. Sim, assim. Não fosse assim, o Senhor não nos chamaria ao lamento e não teria um livro na Bíblia chamado Lamentações, assim como não teria muitos salmos de lamento, há muitas razões. E nós não devemos evitar de lamentar os legítimos lamentos que a gente pode ter. Mas o mundo é dado por Deus para nós vivermos, para nós celebrarmos, para nós aproveitarmos, para nós nos alegrarmos. E quando a gente faz isso, Ele é glorificado. Ele é glorificado. Imagina só que Deus fez uma maravilha de planeta com elementos tão maravilhosos. Vamos falar de comida, né? Já está dando a hora de vontade de comer. Vamos falar de... Imagina, né? Eu fico pensando, às vezes eu tenho uns pensamentos meio malucos. Eu fico pensando Deus lá no céu, olhando assim, falando, gente, vocês não sabem o que acabou de acontecer na Terra. Os italianos descobriram o macarrão lá da Ásia. Falta só um pouquinho para eles descobrirem o tomate na América e fazer a macarronada, não vejo a hora. Porque Ele criou isso tudo, Ele criou o trigo que faz a farinha, que vira macarrão, que a gente criou com a nossa capacidade, que alimentou tanta gente no decorrer da história. E Ele criou o tomate aqui na América, distante, juntou tudo, virou macarronada na Itália, que não dá nem massa nem macarrão. A massa eles trouxeram da Ásia, o tomate daqui, e virou macarronada. E é a junção perfeita de povos e grãos e fruta e gênio humano e sabor. E Ele criou isso tudo para se deleitar. Mas imagina que a gente entra nessas coisas e fala assim, não, tem tanta gente com fome. Claro que tem. Claro que tem. E eu devo me dedicar, por saber que macarrão é tão bom, a levar gente que não tem macarrão para comer macarrão. Saber que arroz e feijão é tão gostoso, para levar gente que nunca comeu arroz e feijão a comer arroz e feijão. Que não tem nem arroz e feijão para comer. Mas para isso eu me deleito na criação de Deus, para isso eu me agrado do que Deus faz. Eu celebro, porque eu não vou diante de alguém com graça sem dizer Deus é gracioso. E eu não vou dizer que Deus é gracioso se eu não experimento que Deus é gracioso. É por isso que a Bíblia traz um mandamento constrangedor. Ele diz, alegrai-vos no Senhor. É muito difícil isso. Eu acho que é quase ofensivo você chegar para uma pessoa e falar, alegrai-vos. É quase ofensivo. Quem é você para dizer que eu devo me alegrar? Você não está vivendo a minha vida, e é verdade. Mas o que o Senhor está dizendo é, em mim há delícias eternas para você se alegrar. Em mim há prazeres infinitos para você se alegrar. Me busca e se alegra em mim. Senhor, eu me entristeço muito porque me falta dinheiro, mas não me falta eu. Eu já errei todos os pronomes aqui, vou voltar. Senhor, eu me entristeço muito porque me falta dinheiro, e Deus te responde, mas não te falta eu. Eu não te falto, eu não falto. Como o Ranieri falou domingo passado, o pastor não falta no caminho, ele não falta. Então o que eu recebo de Deus, eu recebo com gratidão. Eu olho para Deus e falo, Senhor, veio do Senhor. E eu me agrado nisso, eu me alegro nisso. E ao invés de olhar para as coisas e dizer, não toque, não prove, não manuseie, e dizer, olha como eu sou espiritual. Irmão, eu estou dedicado a Deus, eu não estou comendo doce. Fala assim, então me dá o seu doce de leite aí, deixa eu levar para casa. Que eu estou comendo doce para a glória de Deus. E é claro que a Bíblia fala, quem come, come para a glória de Deus, quem não come para a glória de Deus, e há elementos de disciplinas espirituais que as pessoas seguem, essas coisas não são pecados, mas não entendo que nada disso te faz mais espiritual. Quem não come doce para a glória de Deus, glorifica a Deus sem comer o doce. Agora, quem come doce para a glória de Deus, come para a glória de Deus. Aquela colherada no doce de leite, põe dentro da boca e fala assim, Senhor, louvado seja o seu nome por Minas Gerais, pela Argentina, todo esse povo que celebra o doce de leite. Porque o Senhor fez todas essas coisas. E aí, meus queridos, quando eu aprendo que tudo isso foi dado por Deus, eu aprendo mais uma coisa. Senhor, o Senhor fez um mundo tão bom, e ele de fato tem tantos aspectos lamentáveis. Mas, Senhor, por causa de Jesus,
que morreu na cruz, que condenou aqueles que nos acusavam, que rasgou o escrito da dívida, que humilhou os inimigos e inaugurou um reino no qual nós temos o perdão, a redenção. Por Jesus, eu tomo das boas coisas dessa vida, sem submetê-las ao pecado, mas para a glória e honra do teu nome. E o Senhor é glorificado nisso. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus fala, lá em Deuteronômio, Moisés falando para o povo: escolhe, pois, a vida. A lei não tinha o propósito de nos privar da vida, ela tinha o propósito de nos levar à vida. E quando nós encontramos a vida em Jesus, a vida se torna mais vívida e não menos. A vida se torna mais viva e não menos. E para quem criticou o uso de óleo ungido, eu acabei de falar vida viva, mas tudo bem. Vocês entenderam esse pleonasmo e me perdoem. Em Jesus, nós celebramos a criação de Deus, redimida nele, para nossa alegria e louvor e honra do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar então, queridos. Vamos orar. Exalte ao Senhor, louve o Senhor, faça uma oração de gratidão. Geralmente esse momento é um tempo de consagração, mas como eu disse, gratidão é consagração. Agradeça ao Senhor. Eleve ao Senhor uma gratidão. Eu não sei, você pode ter entrado aqui não vendo nenhum motivo para agradecer, mas eu espero que você saia daqui com pelo menos um para agradecer. Agradeça ao Senhor. Senhor nosso Deus, agradecemos, ó Pai, a dádiva do Senhor. Senhor, todas as mazelas e dificuldades do mundo, às vezes nos afastam da consciência da sua graça revelada nas obras do Senhor. Nós vemos, ó Deus, um mundo bom, criado com a sua genialidade e misericórdia, sendo corrompido pelo pecado. Mas nós somos um povo, ó Deus, que em Jesus Cristo vive a redenção. E porque vivemos a redenção, queremos tomar das coisas do mundo com a generosidade do Senhor, com a bondade e a justiça do Senhor, e com a alegria do seu Santo Espírito, que reconhece que na dádiva de Jesus Cristo, foi nos dado não só a salvação da nossa alma, mas juntamente com Ele foi dada todas as coisas. Nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor é o grande artista que criou todo esse mundo, todo o universo, e criou cada um de nós com riquezas infinitas em nossas personalidades, habilidades, capacidades. Obrigado, Senhor, por cada pessoa aqui presente, porque cada pessoa, Deus, é única, e a oportunidade de conviver, lidar, conhecer e celebrar a amizade e fraternidade com cada uma delas, faz a vida brilhar mais forte, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos relembra em Jesus como o Senhor é maravilhoso e bondoso. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor, sendo um Deus santo, nos purifica e santifica para que façamos uso santo de todas as coisas em nome de Jesus Cristo. Nos ensine, ó Deus, a nos conduzir neste mundo, mesmo afetado pelo pecado, com a luz da santidade do Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, favor imerecido, o amor de Deus o Pai revelado em cada bênção que recebemos, a comunhão e a consolação do Espírito estejam com todos aqui. E com todos aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo com amor sincero
espalhados que estejam pela face da terra hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, irmãos.